Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu vou falar para você sobre um artigo científico que analisou vários repositórios do GitHub durante vários dias para tentar entender quais eram as motivações e as principais refatorações que eram feitas nesses repositórios de código aí, né? Como sempre, quando eu venho aqui revisar artigo científico, eu tenho uma colinha, né, uma pesca aqui que está aqui separado no meu Trello, que eu organizo os pensamentos, que eu vou ficar olhando ela aqui enquanto eu estiver gravando para você, caso meus olhos forem para um lado ou para o outro, ou algo do gênero. Aí, e no final eu emito um pouco aqui da minha opinião sobre o artigo e tudo mais, beleza? Mas começando, né, aqui o básico. Qual que é o título do artigo? O título é Why We Refactor. Confessions of GitHub Contributors. Eu não sei como é que pronuncia direito, mas então é porque nós refatoramos confissões de contribuidores, de colaboradores que trabalham, né, nos repositórios lá em projetos que estão lá no GitHub. Os autores, né, tem dois autores brasileiros da Universidade Federal de Minas Gerais. Um deles chama Danilo Silva, o outro chama Marco Túlio Valente. E eu acho que eles escreveram um artigo em parceria com uma outra universidade da Europa, e a pessoa, né, que eles escreveram chama Nicolaus Santales. Eu não sei pronunciar direito, eu não sei de onde ele é, né? Meu chute aqui, dada a minha ignorância, que talvez ele seja grego, beleza? Mas, bom, e eu fico muito feliz de conseguir, quando eu vou pesquisar por artigos de temas que me interessam, né? Então, tudo que é relativo à qualidade de código, manutenibilidade, refatoração, modularização, tudo mais. Quando o próprio Google Scholar, que é a principal fonte que eu uso aí, quando vem para mim artigos de brasileiros, eu fico muito feliz de revisar, tudo mais. Então, eu vou começar aqui, né, com um resumo básico. Eu estou tentando mudar a forma de trazer os reviews dos artigos para vocês. Antes eu pegava cada sessão e fazia um resumo da sessão. Agora eu estou tentando contar uma história ali, né, como se fosse o resumo do artigo inteiro, para ver se fica mais interessante. E aí você vai dando feedback aqui no comentário, enfim, né, vai falando comigo. Mas basicamente, né, tem um resumo aqui, um resumo básico. Durante um período aí de 61 dias, vários dos mais famosos repositórios de código Java lá no GitHub tiveram seus commits acompanhados. Quando a gente fala de repositórios famosos, por exemplo, a gente fala aqui desde o Spring, que é um projeto Java super famoso, a outros repositórios de projetos open source, talvez o Hibernate e vários outros aí, e também, se eu não me engano, tiveram projetos com cara mais open source, mas também com cara mais corporativa. Aí, uma coisa que eu senti falta aqui no artigo, ou pelo menos eu não consegui encontrar, era a referência para a fonte, né? Onde que está a lista com todos os projetos que foram acompanhados, porque eu me interessei em ver o código desses projetos para tentar trabalhar refatorações baseadas no CDD e tudo mais. Aqui no canal eu vou mandar e-mail para um dos autores para tentar ter acesso. Então, diariamente, todos os commits, aí, né, durante esses 61 dias, todos os commits eram analisados para que fosse verificada qualquer atividade de refatoração. E para identificar, né, essas atividades, para conseguir pegar o diff do commit e descobrir se tinha tido refatoração ou não, eles usaram uma ferramenta que chama Refactoring Miner. Eu já falo mais sobre ela, acho que mais para frente, mas ela tinha uma acurácia, acho que essa é a palavra, em descobrir os tipos de refatoração, né, bem alta, então eles optaram por utilizar essa. Para complementar, cada análise feita pela ferramenta era analisada de novo pelo pesquisador para que fossem checadas as análises corretas, falsos positivos e falsos negativos também. Então, por mais que a ferramenta trouxesse um percentual de acerto na análise na análise do que mudou no código, sugerindo atividade de refatoração, ela trouxesse um percentual de acerto alto, os pesquisadores aí também olhavam para identificar, e eles identificaram, obviamente, ali, né, tanto falso positivo quanto falso negativo, né, coisa que não foi identificada como atividade de refatoração, mas que na verdade era sim atividade de refatoração. E aí, um detalhe que aqui, né, só para pensando aqui no resumo, uma coisa que é legal é que a refatoração que mais foi feita e que mais foi identificada foi a extract method, só que tinha um detalhe interessante.
essa refatoração, né, de Extract Method, ela não apareceu no caso que talvez seja comum que a gente pense em refatoração, né? Quando a gente pega o que é refatoração pelo olhar, por exemplo, de Martin Fowler, que tem o livro mais famoso sobre o tema do planeta e que vários dos artigos científicos, quando vão e das ferramentas que foram criadas, elas tentam identificar os nomes das refatorações que são feitas, muitas delas vêm do livro de Martin Fowler, do Refactoring lá. E aí, a atividade que mais apareceu foi a do Extract Method, só que o motivo foi curioso, porque pela definição de Martin Fowler de refatoração, ele traz que refatoração, né, eu não lembro ali o texto exato, mas basicamente você reorganiza o seu código mantendo os mesmos comportamentos que ele apresentava anterior à reorganização. Então, supostamente, quando a gente fala de refatoração, a gente espera que a refatoração esteja sendo feita para reorganizar parte do software, de modo que ele possa ser mantido de maneira mais interessante, né, mais facilmente, possa ser mais facilmente evoluído, atendendo aos casos de uso que apareçam durante o ciclo de vida, né, do software e tudo mais. Só que, nessa análise de 61 dias, o que mais apareceu foi Extract Method, só que não apareceu por conta de a maior parte, né, das aparições não foram por conta de reorganização, né? Eu vou fazer aqui uma atividade proativa de pegar um pedaço do código e reorganizar esse código para que fique mais fácil. Não, apareceu, a maioria das vezes que apareceu foi porque o projeto teve uma mudança ali de escopo, tinha que fazer uma alteração na funcionalidade, né, um complemento na funcionalidade e coisas do gênero, e para suportar aquela nova versão de funcionalidade, o código teve que ser alterado para conseguir ter a evolução. Então, o Refactoring Miner identificou a refatoração, mas quando eles foram perguntar, né, que eles mandaram as perguntas, eu já falo sobre isso, para as pessoas que efetuaram aquelas modificações, a resposta não foi: estou aqui reorganizando porque eu achei que poderia ficar melhor. Não, eu tinha que fazer uma parada, o código do jeito que estava não estava suficiente para me permitir fazer, então eu mudei ali o código. A gente até pode discutir se isso encaixa em refatoração aí mesmo, né? Também tem isso. E aí, para entender justamente o motivo de cada refatoração, os pesquisadores mandavam e-mails para o committer da refatoração logo quando a atividade era identificada, e eles mandavam sempre duas perguntas: quais foram os motivos que te levaram a você realizar essa refatoração, né, para a pessoa poder explicar, e ele também perguntava se a pessoa utilizou algum atalho, né, alguma coisa pronta da IDE que ela utilizava naquele momento para aplicar a refatoração, ou se ela fez a refatoração manualmente. E também, em função das respostas, né, a maioria das respostas trouxe que a maioria das refatorações foram feitas manualmente e não através, né, de auxílio da IDE. No final, entre os motivos da refatoração foram catalogados 44 motivos distribuídos entre os 12 tipos mais famosos de refatoração. E aí, como eu já te disse aqui, o tipo que mais apareceu foi extração de método, mas também apareceu extração de classe, movimentação de atributo, movimentação de método e por aí vai, beleza? E aí, né, passando um pouquinho agora sobre os trabalhos que eles citaram, né, que de alguma forma estão relacionados com esse paper aqui, né? Todo artigo científico, o que é muito legal na minha opinião, né, é um empilhamento de conhecimento, né? Eles leem bastante coisa, né, sobre o que de refatoração, e aí eles tentam dar a contribuição dele para a comunidade científica ali, né, para a comunidade acadêmica, de tentar trazer um olhar que ainda não tenha sido trazido eventualmente por outras pesquisas que foram feitas aí. Então, né, a principal diferença desse trabalho que eu estou revisando aqui para vocês é que a maioria das pesquisas sobre refatoração, sobre que tentam identificar os motivos das refatorações, né, quais foram as refatorações que foram efetuadas em um determinado período de tempo, sempre é uma coisa retroativa. Então, eu estou aqui hoje, sei lá, estou gravando esse vídeo aqui, né, meio para final de maio de 2021, e se eu estivesse fazendo uma análise de refatorações, provavelmente eu estaria pegando
um intervalo de tempo para trás em vários repositórios do GitHub, e na hora que eu fosse perguntar, então eu estaria olhando lá para trás, e quando eu fosse perguntar para as pessoas quais foram os motivos daquelas refatorações, talvez as respostas delas não fossem exatamente condizentes com o que realmente aconteceu naquele determinado momento que a refatoração foi feita. Então, o que os pesquisadores dizem que é um diferencial desse artigo, ele foi publicado em 2015 ou 2016, eles dizem que até aquele momento não tinha sido ainda publicado um artigo, né, um estudo que tivesse sido feito enquanto o código estivesse sendo alterado. Então, eles ficaram acompanhando, eles montaram, né, todo um sistema de monitoramento dos múltiplos repositórios para ficar baixando os commits e executando as verificações dos diffs e analisando quais refatorações tinham sido feitas, né, naqueles dias e tal. Mas a diferença foi essa. Durante 61 dias, eles acompanharam, monitoraram tudo o que aconteceu naqueles repositórios. E aí, quando refatorações eram identificadas nos commits, eles acionavam a pessoa que fez a refatoração muito perto do fato. E aí eles tinham respostas, na opinião deles, provavelmente mais apuradas em relação ao que aconteceu ali de fato. Beleza? Então, e faz sentido, né? Quando você olha para linhas de feedback no trabalho, e quando você vai ler coisas sobre feedback, inclusive estudos sobre feedback, não tem nenhum estudo que, pelo menos que eu já li, que fala que você tem que dar um feedback distante do acontecido. Quanto mais próximo do acontecido, melhor, porque a visão está mais clara, muitas vezes, sobre as coisas, as memórias estão mais facilmente acessíveis, estão naquele momento mais facilmente acessíveis e tal, e aqueles, de fato, me parece fazer sentido o que eles trazem aqui. E um detalhe, né, que eu vou trazer, eu vou continuar trazendo mais isso aqui para o canal, né? Entre os trabalhos relacionados, eles citam trabalhos relacionados a riscos de refatoração. Existem múltiplas publicações, e eu vou trazer essas publicações aqui no canal também, mostrando, eu já trouxe anteriormente, que várias vezes quando o software é refatorado, ele aumenta o índice de bug no software como um todo, beleza? Essa é uma das coisas que eu vou falar, tentar lembrar aqui para falar no final, né? E quando eu olho para esses trabalhos relacionados que mostram, né, aumento de índice de bug quando alguma coisa é refatorada, de alguma forma encaixa com o motivo que os devs falaram, os devs e as devas falaram nessa pesquisa que foi feita, né, durante esse período de tempo, que realmente a refatoração talvez ela seja uma coisa mais reativa do que proativa. Seu software está funcionando, os clientes, as clientes, enfim, né? Os consumidores do seu software, as consumidoras, de alguma forma estão satisfeitas. Então, talvez fique aquela pulga atrás da orelha, né? Não mexo e tal. Será que realmente eu vou aumentar o nível de entendimento do código? Sempre tem essa dúvida, né? Acho que é uma das coisas que o CDD ataca bastante e tal. Beleza? Então, a próxima sessão aqui, né, que eu vou trazer para vocês, ela é realmente as motivações que apareceram para refatorar. Para mostrar isso para vocês, eu separei o artigo aqui, beleza? Então, só um segundo. Deixa eu aumentar um pouco a fonte, né? Aqui tem um dos trechos de código que foram citados. Deixa eu me puxar aqui para cima. Aqui tem um dos trechos de código que foram citados, que a ferramenta percebeu que houve uma refatoração e que a pessoa que aplicou a refatoração, né, foi perguntada sobre o motivo. Então, que corrobora o lance ali, né, de refatorar, de reorganizar o código, não porque eu quero aumentar a facilidade, né, eu quero que fique mais fácil de entender, e sim para contemplar uma nova necessidade do software. Então aqui tinha um código que trazia cursos em função de um outro sistema, se eu não me engano, e aí esse outro sistema, a API desse outro sistema passou a devolver a parada paginada. E aí o código teve que se adaptar, né? A pessoa teve que adaptar o código para conseguir contemplar essa resposta paginada. Então você pode ver aqui, ó, que aqui era a versão original do Get Courses, e aqui ficou a versão refatorada, né? Então tem um método estático, o método estático público continua o mesmo, mas agora tem um método privado
beleza? Que ele aplica aqui o que tem que ele faz aqui, né? Suporta a paginação. Então ele cata aqui, né? O método privado dele agora retorna um boolean dizendo se tem mais coisas ou não. E, enquanto tem mais coisas, ele incrementa a paginação e chama de novo com a nova página. Então aqui foi uma refatoração que foi feita aí no código, né? E eu quero saber quais são esses códigos, porque eu olho para esse try catch aqui e já consigo identificar a oportunidade de refatoração em função de alguma métrica que a gente possa derivar do CDD. E talvez esse projeto seja um prato cheio para trazer vídeo aqui para o canal refatorando o código com várias métricas de entendimento diferentes para a gente ver a influência que isso é que a métrica exerce, que o conjunto de itens da métrica exerce no código produzido, né? É uma coisa que eu quero trabalhar mais aqui no canal. Mas enfim, né? Aqui, deixa eu diminuir um pouquinho a fonte de novo. Acho que aqui agora sim fica mais de boa. Deixa eu me jogar de novo aqui para baixo agora. Então aqui tem as principais refatorações, né? Então, as principais refatorações sobre o extract method, que foi a que mais apareceu. Então, a primeira aqui que apareceu mais é extract reusable method. Então, extract a piece of reusable code from a single place to call the extract method in multiple places. Então, basicamente, é você extrair um método para você poder reaproveitar aquele código em múltiplos lugares diferentes. Mas, de novo, por mais que pareça que a gente, quando você lê isso, eu fiz isso, né, que eu não quero ficar copiando e colando o código. Mas não foi isso que apareceu. Em geral, esse reuso, aí não era reuso em múltiplas partes do sistema. Pelas respostas das pessoas, era mais reuso ali, né, num determinado pedaço do sistema, que tinha uma lógica que eu poderia reutilizar ali, como, por exemplo, naquele loop que eu acabei de mostrar aqui para você, né? A pessoa extraiu um código aqui, esse forzinho, que estava no método getCourses original. Esse for foi parar no addCourses from step. Beleza? Parecendo que você está me ouvindo, né? Parecendo que você vai me respondendo. Bom, aí depois tem o Introduce Alternative Method Signature. Esse daqui é quando a pessoa quer, de alguma forma, né, a assinatura do método pública vai mudar. É um caso clássico de API. Então, você tem uma API com métodos públicos, né, métodos locais ou remotos públicos que estão sendo chamados. E aí agora você percebe que não precisa mais de um parâmetro. Ao invés de você quebrar aquela API pública, não estou dizendo que você não deve, você pode até quebrar, depende muito do seu approach com software aí. Mas, se você tem clientes que você não tem controle, aqui você tem uma tática educada de eu mantenho o método API pública com aqueles mesmos parâmetros e eu delego a chamada agora para a nova API pública também com valores default ali, né, em parâmetros que não precisam mais ser passados do lado externo para dentro. Então, foi o segundo caso que apareceu. E o terceiro caso que apareceu foi o Decompose Method to Improve Readability, que é justamente aquela refatoração para tentar, de alguma forma, facilitar a vida do colega ou da colega na hora que ela for pegar o código. E aí depois tem vários outros motivos aqui, né? Facilitar a extensão, remover duplicação, né? Trocar método para manter compatibilidade para trás, melhorar a testabilidade e tal. Então, aqui, quando se fala de melhorar a testabilidade, quer dizer que você tinha um método público. Esse aqui eu confesso que eu acho uma resposta curiosa. Porque eu tenho um método público, se eu extraio desse método público outro, para eu melhorar a testabilidade, supostamente o outro método também tem que ser público, que eu consigo testar eles isoladamente aí. Mas se o outro método é privado, eu confesso que eu acho estranha a resposta de melhorar a testabilidade. Quando eu olho para o código de teste, que está chamando o método público, o código de teste tem pouca noção se aquele método público está escrito tudo dentro dele, ou se está quebrado em 5 métodos privados ou algo do gênero. Mas enfim, é só uma curiosidade, não parei para ver e ele não fala sobre isso em detalhes aqui, pelo menos eu não vi. Então aqui, né, eu acho que essa é uma parte importante aqui, né, de mostrar para vocês os motivos aí da parte da extração de método. E além disso, também aqui na página 7,
Aqui na página 7, ele traz as outras refatorações que apareceram, né? E o número de ocorrências aí dessa refatoração. Então, mover classe para pacote apropriado, introduzir subpacote, converter classe de classes internas para classes top level, remover, né, classes internas de pacotes depreciados, remover a API pública, enfim, né, converter, eliminar, enfim. Tem múltiplas coisas que apareceram aqui. Mas, de novo, múltiplas coisas que apareceram, não necessariamente que foram feitas de maneira proativa para melhorar o entendimento aí do povo, né? Várias vezes. Voltando aqui, então, uma outra coisa que eles perguntaram, né? Que era, além do motivo da refatoração, tinha se a galera tinha utilizado os mecanismos da IDE para facilitar o processo de refatoração. E a maioria das respostas foi que não utilizou. Por quê? Porque foi curiosa a principal resposta foi que quando a refatoração era muito complexa, as pessoas não acreditavam que a IDE conseguiria fazer isso de maneira interessante. O que me deixa realmente pensativo. Porque eu regularmente confio mais na máquina do que em mim. Não sei se eu que tenho pouca confiança em mim mesmo, ou se eu me acho menos do que eu deveria me achar, mas sempre que eu posso delegar para a máquina, eu tenho a tendência de delegar. Mas apareceu isso que para mim foi curioso. E a segunda resposta que mais apareceu de como se tinha utilizado ou não a IDE na refatoração foi que a refatoração era simples, então não tinha utilizado. Né? Então, simples como fazer um inline de alguma coisa, simples como, por exemplo, apagar uma linha ou coisas do gênero. Então, simplesmente não utilizaram. E aí, mais para baixo, com poucas respostas, apareceram que a IDE não tinha suporte àquela refatoração que precisava ser feita. Aí. Então, né, o que o artigo traz de... Primeiro, né, quando as ameaças aí para validade do artigo, obviamente que eles só olharam para repositórios com código Java, então eles não podem dizer que as mesmas coisas, né, que apareceram, os mesmos motivos que apareceram de refatoração para esses projetos são similares, seriam os mesmos que apareceriam para projetos com outras linguagens de programação e coisa do gênero. Acho que essa é o que ele traz de principal ameaça aí a validade da parada. E conclusão do artigo, né, pelo menos para esse universo aqui, né, para esse intervalo de dias que o artigo analisou o código, a conclusão que ele traz é que a maioria das refatorações não foram guiadas para melhorar o entendimento do código, e sim, elas foram identificadas em função de mudança de escopo, né, de manutenção aí evolutiva, por exemplo, que tinha que ser feita no software para suportar novas funcionalidades. O que eu confesso que, pelo menos para mim, foi curioso. E aí, né, já emitindo a minha opinião, eu confesso que foi curioso, mas ao mesmo tempo, de alguma forma faz algum tipo de sentido para mim, porque eu já tinha visto outras publicações que indicam que quando você refatora, de vez em quando vamos supor, né, quando você refatora, você espera que o código fique melhor. O problema do mercado em geral, da indústria, é que não existe nas equipes uma definição do que é melhor ou pior, é a opinião. E aí com a opinião cada um tem a sua, né? Numa equipe de 2 pessoas já tem 2 opiniões diferentes, imagina numa equipe de 10. Numa pizza team, aí se a pizza tem 7 fatias, você tem 7 provavelmente opiniões diferentes sobre o mesmo código. Então a falta de formalização dentro da equipe do que é coisa entendível e do que não é, faz com que as refatorações muitas vezes virem um circo dentro das equipes. E de novo, né, esse é um dos pontos centrais ali do CDD, né? Formalizar dentro da equipe o que é entendimento, estabelecer um limite de itens que dificultam o entendimento em uma determinada unidade de código e fazer a equipe viver sob essa regra durante o tempo que eles desejarem. Porque aí sim, quando você refatorar o código, você vai obedecer a regra
supostamente seu código fica mais entendível, e aí você pode discutir com o ser humano, com as pessoas da sua equipe, que é, será que essa regra que a gente criou, essa métrica tá boa mesmo? Porque para mim o código não ficou mais entendível. E aí você vai adaptando a métrica para ela ficar interessante para sua equipe. Mas voltando, existem publicações que mostram que as atividades de refatoração, muitas vezes, por exemplo, quando você vai pelo olhar das métricas formais de software, acoplamento, coesão, complexidade ciclomática, profundidade de herança, número de linhas de código, enfim, você escolhe aí, né, peso de método e tal, de vez em quando fica pior. Então você refatora o código achando que era melhor, mas as métricas formais dizem que fica pior. Do mesmo jeito que existem refatorações, como o próprio artigo diz, que aumenta o índice de bug. Então você acha que está reorganizando o código, e você reorganiza o código e você aumenta o bug, o número de bugs no seu software. Será que vale a pena? Então, para mim não vale. Eu facilitar o entendimento do software para o meu colega, se é que eu estou facilitando, porque isso também é uma incógnita, mas ou seja, eu não tenho garantia que eu vou facilitar o entendimento, e eu não tenho garantia, porque você não tem mesmo quando você mexe no código. Lembra, teste não prova que seu código está correto. O seu teste tenta revelar o máximo de bugs que ele pode, mas não o seu teste passar não quer dizer que o seu software está funcionando corretamente, como esses estudos indicam aí para você, né? Então essa linha de raciocínio, né? Se meu código está coberto por testes, eu posso refatorar? Não se engane. Primeiro, que em geral as estratégias de testes que a maioria da indústria opera são frágeis. Cobertura por linha. Cada pessoa tem muito mock, então eu uso muito mock para testar as interações, mas aí eu não testo o comportamento de fato. Eu cubro por linha, eu não tenho uma estratégia clara para sacar quando eu tenho valores, quais valores que eu tenho que testar. Eu combino poucos tipos de testes, né? Então, eu não faço um property-based test ali com um boundary test, combino com os testes de caminhos. Então, eu tenho pouco mix de técnicas de testes e de maneiras de fazer o teste, beleza? E mesmo que você estivesse no jogo animal de testes, não quer dizer que seu software está funcionando depois que você refatorou. Beleza? Quer dizer que seu teste continua passando e pode ser que seu teste não tenha pego um novo caso que você introduziu no seu software aí, por exemplo. Beleza? Então, não tem garantia nesse momento. Se você não tem uma regra clara de entendimento, que o código ficou mais entendível, e você perde a garantia que aquilo que estava funcionando continua funcionando. Será que vale a pena? É um questionamento, né? Uma coisa para a gente refletir. E nesse artigo, ele mostra que a maioria das pessoas não alteraram o código, moveram método e coisas do gênero por conta de entendimento. E sim foi por conta de necessidade do negócio. Então, para mim, de alguma forma faz sentido. Beleza? Eu achei interessante, curioso, e acho que dá para replicar esse, de novo, né? É um tipo de estudo que ia ser animal se a gente conseguisse replicar nas empresas que nós trabalhamos. A galera o tempo inteiro trabalhando, a gente monitorando os repos para conseguir verificar esse tipo de coisa. Beleza? Mas bom, eu gostei bastante desse artigo, achei que ele foi fácil de ler, traz um questionamento interessante sobre os motivos de refatoração e tudo mais. Foi feito de um jeito muito legal que acompanhou a parada acontecendo. Então, isso realmente eu acho que fez muito sentido, dado a argumentação deles. Eu fiquei muito feliz de conseguir ter acesso a ele, né? Quando fala conseguir ter acesso, está lá no Google Escola Público. De ler e de ter acesso a esse tipo de conteúdo, beleza? Já para você, se você gostou, você pode deixar um comentário aqui. Se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder para você, tá bom? Era isso. Tchau.